Muito bem, então meu nome é Adilson Amato, hoje eu estou coordenador do curso de Viticultura e Enologia aqui da ETEC Benedito Storani. Tenho uma trajetória um pouquinho aí já dentro do mundo do vinho, né? Não só aqui, mas por uma questão familiar, por uma questão de gosto, né? Não foi a minha formação inicial, né? A minha primeira formação ela foi na área de comunicação social, né? Mas a uva e o vinho sempre estiveram, né, na questão de família, na cidade de onde eu venho, que é a cidade de Vinhedo, que teve uma histórica plantação de uvas, né, no território, quase que 60% do território de Vinhedo ele era datado como produtor de uva de mesa, mas era o trabalho com uva, haja vista do nome, né? Da cidade ter saído de um nome específico lá de Rocinha para ser chamada de Vinhedo depois lá na década de 60, mais ou menos, né? E essa trajetória veio, né? A gente liga uma paixão, né? Primeiro com a questão da uva e do vinho, uma área tão histórica, né? De indícios muito antigos, datam hoje tecnicamente de 6.000 anos de história com a questão da uva e do vinho, e é uma coisa que está ligada com o ser humano durante muito tempo e teve ligado comigo, né? Manejei muito, né, por questões familiares a uva de mesa, e depois, entendendo um pouquinho, né, voando um pouquinho sobre as uvas finas, numa época onde, né, se você falasse de qualquer tipo de uva vinífera, ninguém sabia o que era, todas as intenções, ou tudo que se programava, né, que se falava, é que essas uvas não eram possíveis de se plantar no estado de São Paulo, né, isso nós vamos falar em 99, 2000 mais ou menos, né. E quando foi eu comecei os meus primeiros trabalhos com as uvas viníferas, tá? Então, depois disso, né, dizendo que não era a minha área de formação, fui estudar, fui para a Itália, fiz alguns cursos na área de tecnologia de vinificação, tecnologia de manejo em vinhedos, principalmente na área de sommelier, né, a parte de serviço de vinhos, que foi uma coisa que eu gostei muito de mexer, mas nunca deixando a área produtiva, né, de lado. Quando eu voltei, né, dessa primeira viagem, vamos implantar uvas finas aqui em Vinhedo, né? Então, na correria, né, procura o Instituto Agronômico de Campinas, todos os órgãos que mais ou menos tinham uma referência sobre isso. E não se tinha nada, a indicação que você não tinha, né, se produzia uva comum, não uva de mesa no estado de São Paulo. Então, por que não, né, a gente começar esses trabalhos? Aí o caminho foi andando, o tempo foi andando também, né? Chegamos a meados ali de 2004, mais ou menos, montamos uma associação na cidade, né, onde a gente conseguiu reunir alguns produtores, né, de uva, com a intenção de querer fomentar um novo campo, uma nova tendência de uvas na cidade de Vinhedo, né. E assim, plantamos as primeiras mudas viníferas, né? As primeiras foram importadas da Itália, não se tinha trabalhos ainda do plantio de raiz nua, principalmente aqui na cidade, né, na nossa região. E depois disso, né, vieram alguns outros, né, investimentos, Vitácia Brasil lá na região de Minas, como todo mundo conhece hoje, onde nós também adquirimos quase os primeiros lotes de mudas de viníferas dessa propriedade. E se caminhou, né, por esses tempos, onde basicamente hoje a gente consegue ver uma autonomia muito forte, né, se acreditou que era possível, se entendeu basicamente que nós temos algumas aptidões, né? Eu como professor, meus alunos sabem disso, sempre trabalho muito com a questão do terroir, né? Que isso é importante, é o discurso moderno hoje do mundo do vinho, né? Você vai para a Europa hoje, qualquer discurso está, né, naquilo que se determina sobre o que a uva pode, como é que eu consigo extrair o máximo de uma uva a partir de um terreno, né? E assim fui estudando, fui me especializando e tive a oportunidade, depois com o professor Eduardo, né, a convite do professor Eduardo,
de poder vir em 2017, 2012 mais ou menos, né? Iniciamos alguns trabalhos lá em 2009, aqui junto com o Eduardo, na ETEC. 2012 eu vim definitivamente para Benedito Storani como professor, né? Já era professor, né, em outras instituições. E em 2017 acabei ficando quase que um pouco responsável, né, tanto pelos vinhedos, que já estavam iniciados, que é um laboratório importante para a parte do treinamento dos alunos, e depois gerenciar um pouquinho a parte aqui da cantina, que o prédio já estava pronto, né, só que a gente não tinha os equipamentos, mas a gente precisava dar um destino principalmente para as uvas que estavam vindo do nosso pequeno parreiral. E assim começa um pouquinho a história, a trajetória, e onde a gente chega hoje em 2024, né, no finalzinho do ano de 2024, formar a primeira turma de técnico em viticultura e enologia do estado de São Paulo. Hoje, quando a gente fala de vinificação, né, quem vai estudando, quem vai se especializando, sabe que a tecnologia ela revolucionou muita coisa nesses últimos anos de trabalho, né? Mas a gente nunca pode não relembrar de dados históricos, né? Onde não se entendia o que era um processo fermentativo antes, né? E veio lá, década de 1800 e meios por ali, né? Pasteur, que por uma questão histórica, né? Napoleão III, que precisava de uma certa maneira, né? Firmar a qualidade dos vinhos de uma importante região produtora da França e mundial hoje, que é a região de Bordeaux, que esses vinhos não fossem, né, copiados, que eles não fossem, de uma certa forma, relegados à questão de falsificações, e até por ter realmente se entendido, né, durante muito tempo, né, a França ela tem uma ligação muito forte com aquela questão que eles dizem muito, que é o savoir-faire, né? Que é isso, né? Fazer bem aquilo que você pretende fazer. Então a França é uma referência enológica. Tudo que se tem hoje, basicamente, em estudos, ou são firmados por eles, né? Ou são determinados por eles, ou catalogados por eles, né? Então, quando você fala de terroir, de cru, de lote, de parcela, o que seria a Argentina hoje, né, com o Vale do Uco, por exemplo, né, que descobriu, de uma certa maneira, a potencialidade no local. Mas isso veio de onde? Como é que se descobre isso, né? Como é que se tem referência que aquele local é muito específico para a produção de um vinho? Estudar, determinar. Isso começou lá com os monges, né? Você tinha duas grandes ordens, né, monásticas na França, que eram os cistercienses e os beneditinos, né? Os cistercienses eram monges de campo, né? Chegavam, em alguns casos, assim, rapidamente a degustar a terra, muitos morriam, né? Eram pessoas que viviam pouco tempo na terra. Se for pensar, 25 anos era um limite de um monge, né? 30 anos, né? Por todo o tempo, né, que eles ficavam nos estudos, determinavam que alguns locais eram muito específicos para a produção de vinho. Isso na terra, né? Variedades de uva que a gente conhece hoje, clones específicos de variedades, né? Isso já foi trabalhado lá com esses monges naquela época. Junto, uma outra ordem que eram os beneditinos, né? Eles eram mais estudiosos, né? Então você tem uma grande referência mundial, que é o Dom Pérignon, né? Que de uma certa maneira conseguiu, né, fazer do espumante, né, do champanhe, uma referência mundial. Champanhe não tem crise no mundo hoje, é um vinho que vende, tem valor agregado, está nas altas sociedades, hoje ele é mais popular, né? Se toma champanhe a todo e qualquer momento da vida, do dia, né? A Madame Vieux-Clicquot já dizia, em qualquer momento o champanhe faz muito bem, na tristeza, na alegria, se não está triste, se não está alegre, tome champanhe, né? Isso determinou alguns complementos enológicos, né, que quando se evoluiu, né, se entendeu que a enologia ela era basicamente uma tríade, né, entre uma ciência agrária, uma ciência química e uma ciência biológica, né, Pasteur entendeu que alguns fenômenos, né, principalmente na questão biológica, influenciavam muito na questão química, que era o produto final, que era o vinho, né? Quem comia aquele açúcar, né? Como que era a gestão daquilo? Hoje, quando você fala de cinética fermentativa, é uma coisa importante, mas começou lá, né?
atrás com Pasteur, porque ele entendeu, de uma certa maneira, que o agente microbiológico desta ação, que fazia uma ação química, que era a transformação de álcool, de açúcares em álcool, né, era feito por micro-organismo, né? E disso veio tudo aquilo que a gente se subentende hoje de levedura selecionada, autorizado para ajudar esse processo fermentativo, né? Fazer um processo fermentativo que seja de acordo com os estilos de vinho que você quer hoje, né? Ou priorizar e valorizar a variedade de uva que você está produzindo num local, ela vem dessa evolução enológica, tá? E que os franceses, de uma certa maneira, foram grandes determinantes para isso, né? Depois que se entendeu esse processo básico, né, os vinhos antigamente, gente, tinham muitos defeitos, né, porque não se entendia esse processo, tá? O que a microbiologia podia interferir dentro de uma parte química, hoje já se subentende. Por isso que a gente chama que o vinho ele consegue juntar, congruir muitas ciências, né? Hoje, modernamente, a gente tem esse conhecimento, né? Ciência enológica, ciência agrária, ciência biológica, né, que envolve toda essa questão da ciência dos alimentos. Você tem a parte do mercado, importantíssimo, né, por isso que todas as empresas têm as suas pirâmides de produção, do vinho mais top, do vinho mais básico, né, e a ciência da parte turística, né, o que seria do mundo do vinho hoje sem o turismo, né, sem a divulgação, sem o contar a história do porquê. Se Dom Perignon contou a história lá atrás, e hoje ele tem uma referência, Jundiaí conta a sua história, né? E uma história verdadeira, como se diz assim, porque foi aqui que nasceu, de uma certa maneira, a uva Niágara, né? Hoje, as vias de você ter uma denominação de origem futura, mas começa com a IG, né? Para a gente entender todos os grandes e melhores vinhos do mundo, você pega a Europa, Novo Mundo hoje como a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, todos eles têm as suas denominações de origem para fazer o quê? Proteger e dar autonomia para os produtos que eles fazem, né? Então o vinho californiano mas ele tem que ser tratado como tal, vendido como tal. E hoje a ciência do turismo, né, e do mercado acabam fazendo isso, né? Por isso que é importante, Jundiaí, futuramente, tendo a IG, né, o que eu tenho aqui de importância? Tem uma viabilidade econômica, tem uma viabilidade social, que é aqui que foi a casa da Niágara Rosada. E isso se expande para um vinho, né, para um espumante futuro, mas se começa com essa determinação. Então, quando a gente fala de enologia hoje, e a moderna enologia, tudo isso está envolvido, né? E hoje, como que a gente trabalha, né? Se entendendo que, numa fase específica da produção, lá na colheita, eu tenho que ter um manejo bem adequado. Se fala muito de agricultura orgânica, biodinâmica, vinho sustentável, vinhos biodinâmicos, né? Tudo isso para favorecer. Quando essa uva é colhida e chega à cantina, eu tenho que ter um processo muito técnico para ela, né? Quantos dias de fermentação, com que temperatura. Então, tudo isso hoje está dentro dos elementos possíveis, né, para se entender que enologia hoje se faz com precisão, né? Precisão do quê? Né? Do produto que você quer entregar para o mercado e para o consumidor, né? Então, o que a gente tem de mais moderno hoje, né? Você sai de uma madeira, a madeira é importante, né? Nós temos aqui para o envelhecimento do vinho, para o afinamento do vinho, né? Mas hoje o inox é uma questão de qualidade, a temperatura é uma ação de qualidade, utilizar de elementos enológicos, né, a gente chama de coadjuvantes, né, uma levedura selecionada, uma boa bactéria lática para favorecer a questão da fermentação, é onde eu chego, né, que lá depois de 100 anos, Émile Penault, né, se entendeu que eu faço uma ação das leveduras, mas eu tenho um outro fator que muda muito o meu sabor e o gosto do vinho, que é a malolática. Né? Foi 100 anos depois que se descobriu que a fermentação malolática, que muitos dizem que não é uma fermentação, é uma transformação, que na verdade né, de ácido málico em ácido lácteo, né? Você tem aí todo um composto, né, que acaba favorecendo aromas secundários no seu vinho, que vão ajudar no afinamento em madeira nos aromas terciários, que precisa ser muito bem feita hoje. Então hoje, o que se chega a entender, né, na parte mais moderna da enologia, né?
fazer bem uma fermentação alcoólica, entendendo o processo da levedura e ajudando a levedura a transformar todos aqueles açúcares em álcools, né, da melhor maneira possível. Sempre digo para os meus alunos, né, quando você corre, você está cansado, você vai tomar hoje, né, ou toma um suco, ou toma uma vitamina, você precisa recompor aqueles sais minerais que você perdeu durante aquele tempo de exercício. Para a levedura é a mesma coisa. Ela chega num ambiente que não tem álcool, ela vai comendo aquele açúcar, o álcool é um estado danoso para ela, é tóxico para ela, e se ela se sentir muito cansada, o que vai acontecer? Ela deixa aquele restinho de açúcar lá. O que vai acontecer? Outras bactérias vão comer aquele açúcar que não vai ser legal para o vinho, né? Hoje já subentende, dá um gás para ela, dá um nutriente, dá uma vitamina, isso é muito bom para que esse processo seja feito da melhor maneira possível. Tudo bem, transformei açúcar em álcool da melhor maneira possível. Moderna enologia. O que eu tenho que conduzir? Uma boa fermentação malolática, né? Uma boa inoculação das bactérias láticas que vão fazer essa segunda fermentação e vão gerar aquilo que basicamente o meu consumidor quer, bons aromas no meu vinho. Né? Então hoje a gente sempre tem que se bater assim, nunca tirar a questão da tradição, mas sempre aliar aquilo que era empírico a uma coisa que é estudada hoje no mundo da enologia. Um dos primeiros trabalhos, né, ou alguns dos que nós fizemos, foi a preparação dos espumantes, né, principalmente por um método muito refinado hoje, que é o método champenoise, né, que a gente utiliza de algumas técnicas de produção. O primeiro deles é o cuvée, né, a preparação de um blend de uva, de vinhos, na verdade, para você poder fazer o estilo de espumante que você quer, né. A gente não pode chamar de champanhe, porque champanhe é só de origem da região produtora de champanhe na França. Mas o mesmo método de produção que se faz em champanhe é o que nós aplicamos para esse estilo de champanhe, que é a segunda refermentação na garrafa. Então, muito rapidamente, né, só para se entender que o espumante champenoise, né, ou método clássico, ou tradicional, como a gente chama, ele tem esse perfil primeiro, né? Ele recebe essa tampinha de metal porque ele é um vinho pronto, onde primeiro os alunos eles fizeram o quê? Né? Criaram o blend de um corte, foi dado 3 tipos de vinhos para eles, e para eles acertarem a técnica, né, de blend, cada equipe fez o seu corte específico, com o vinho pronto, com o cuvée pronto, foram para o processo francês lá, como eu disse, né, anteriormente com o Dom Pérignon, de se fazer a segunda fermentação dentro da garrafa, tá? Então é por isso que ele vem para esse tipo de técnica, porque a levedura, quando ela faz, né, a transformação dos açúcares em álcool, ela gera borras, que a gente chama de lies, né? E essas borras, né, quando eu quero um champanhe limpinho, sem nenhum tipo de obstrução na cor, né, ele tem que ser feito de que maneira? A gente coloca essa tampinha cork primeira de metal, tá? Que tem uma pecinha aqui dentro que se chama bidule, né? Onde a sujeira ela vai condensar aqui. Se alguém, não sei se consegue pegar, ó, ela tem uma pequena sujeira que vai se concentrando na parte da frente da garrafa, no bico da garrafa. É por isso que a gente coloca nesse tipo de material que é chamado de pupitre, tá? E onde os alunos vêm aqui a cada semana e vão fazendo esse trabalho aqui, tá? Esse trabalho se chama de remoagem. Você vai dando 1/4 de giro na garrafa para que todo o sedimento criado por essa segunda fermentação, ele vá caindo e se condensando aqui na ponta da garrafa, tá? Quando esse processo está pronto, né, meu espumante ele está limpo, transparente, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um trabalho que a gente chama-se degorgement. Né? O degorge é eu congelar, que depois com as máquinas que a gente tem aqui na parte da cantina, a gente congela esse espaço onde tem a sujeira, né, as lies, a gente retira, como já criou toda a pressão aqui dentro, né, a possível é quando a levedura lá come o açúcar,
ela gera uma energia, essa energia da transformação gera gás carbônico, a gente chama de perlagem, das borbulhas, só que não tem por onde ela sair, ela fica represada dentro da garrafa. Essa é a questão bonita do espumante, né? Por isso que a gente faz a troca, né? A gente congela então essa parte, retira essa tampa, a pressão do gás carbônico criada aqui dentro por esse processo, expele esse gelo, né, com as sujeiras congeladas aqui, e depois a gente completa esse espumante e põe uma rolinha de cortiça e a gaiola, tá? O espumante vai estar pronto para o consumo. Então, é um trabalho que exige ali técnicas de entendimento, técnicas de precisão na hora de se fazer todo o trabalho, né, da concentração dos açúcares, das leveduras, dentro que a gente chama de pé de cuba, né? Então os alunos aprenderam tudo, desde o processo da preparação, da elaboração do vinho, do processo de pé de cuba, a produção de espumante e finalizando, depois ao final do ano, ao final do módulo, fazer o processo do degorge que o espumante está pronto. Tá? É um dos trabalhos aqui que os alunos fizeram nesse primeiro módulo, nesse primeiro curso técnico de viticultura e enologia aqui da ETEC BEST.